Já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Você aí de casa gostaria de ter um animalzinho de estimação? Quem não gosta? A gente adora os bichinhos, né? Mas tem pessoas que preferem fugir do tradicional, né? Já pensou em ter, por exemplo, um jabuti aí na sua casa? Que legal, né? Gostou da ideia, gente? Pois é, mas são necessários alguns cuidados para ter este animalzinho, né, com saúde aí na sua casa. E claro, né, tem que ter cuidado na hora de adquirir também, né, um animalzinho desse. Bom, para dar dicas pra gente, para falar um pouco mais sobre o universo dos jabutis, eu recebo aqui no programa hoje a veterinária Natália Mello e também a bióloga Isabela Brant. Natália, Isabela, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Obrigada. Natália Obrigada. já faz parte aqui da família, Já né, Natália? alguns programas já está ambientada. acompanhando, sim. Então, hoje o nosso animalzinho aqui é jabuti. Jabuti. Agora, a primeira coisa que as pessoas já perguntam, olha, tartaruga. E aí, gente, como que a gente pode diferenciar? Qual que é a diferença de um jabuti com a tartaruga? E tem o cágado também, né? Sim. Hoje a gente tem, né, os três são parentes, a gente pode dizer assim, mas a tartaruga a gente tem classificado ela mais como um animal marinho. Entendi. Então, são os animais que têm esse hábito, né, aquático e eles têm contato, né, com o ambiente terrestre, a maioria das vezes para fazer a postura, enfim. O jabuti já é um animal terrestre, terrícola. Vive na terra. Vive na terra. O ambiente dele é bem terrícola. E então, assim, quando o filhotinho, eles ainda têm, né, um certo interesse maior por água e tudo, mas são, assim, ele também tem, ele sabe desse cuidado que ele, se for uma profundidade maior, ele não tem a habilidade para nadar, igual o cágado, que já é semi-aquático. Então, ele fica na água e fica também no ambiente terrestre, terrícola. Então, o cágado é água e terra. Jabuti só terra e a tartaruga marinha. Marinha, isso. E o cágado, ele tem nas patinhas as membranas interdigitais, que facilita, né, a natação, digamos assim. O jabuti não, ele já tem essa patinha que parece uma pata de elefante. Tem como você mostrar pra gente? Tem. Olha só, pra quem tá em casa. Esse é um jabuti. É filhotinho esse? Esses são filhotinhos. Quantos meses? Esse, na verdade, já tem 1 ano e meio. Já tem 1 ano. A gente vê tão pequenininho, pensa em meses, né? Pequenininho, Mas já tem 1 ano, então. E quais são as características, por exemplo, além daqui que você disse, né, que dá pra definir? A gente olhar um filhotinho e diferenciar de uma tartaruga, a olho assim, olhando mesmo. A gente tem, né, a carapaça deles, ela é bem lisinha. O plastrão também. Então, assim, a gente vê essa parte de baixo, né? No macho, a gente já começa a ver ele mais côncavo, porque ele vai se adaptar à fêmea. Então, ele encaixa na fêmea, como se fosse nessa posição. Então, quando ele já está numa maturidade sexual, ele começa a ter isso aqui mais desenvolvido, né, com esse formato, para ele encaixar direitinho e conseguir fazer a cópula. Isso aí é geralmente a partir de que idade? Em torno de 6, 8 anos, a gente já começa a ver uns animais, né, com essas características. E então, aí? nessa fase, a gente não sabe. Isso que eu ia te perguntar, não dá pra saber se é Não macho dá ou pra fêmea? saber se é macho ou fêmea. Só a partir dessa idade, Sim, 6. só quando ele já estiver maiorzinho, né, com desenvolvimento também bacana Agora, e que adequado. espécie é esta? Esse é o carbonária, que a gente chama de jabuti-piranga. Então, quando eles crescerem, eles vão ficar com um tom mais avermelhado, igual esse daqui, ó, também. Aqui, ó. Ele já tem a cabecinha mais vermelhinha, né? Essas placas córneas também mais vermelhinhas. Acabou Olha de só. urinar. Acabou de fazer xixi. É isso mesmo, você sentiu à vontade aqui. Tá tranquilo. Gostei. Se você vê, até mesmo as patinhas, tá vendo? Ele é mais cilíndrico. É verdade. Já a tartaruga, na verdade, ele tem uma nadadeira. Nadadeira. Então, você já vê que a tartaruga, ela é propícia já para mar e tudo. E o cágado, ele tem, igual a Natália falou, as interdigitais, porque ele é semi-aquático. Eles podem sair e entrar na água. Eles ficam, inclusive o cágado se alimenta na água. Gente, Ele a só natureza é se alimenta perfeita mais na demais, né? E o jabuti não, ele já se alimenta na terra. Agora, pois é, as pessoas estão nos assistindo, querem ter um animalzinho desse em casa, ver que vocês trouxem aqui, tudo preparado, com água, com comida, uma luz. O que essas pessoas precisam preparar em casa? O que elas precisam ter antes de levar um animalzinho como esse? Esse animal, ele precisa de acesso a sol, uma alimentação adequada e um ambiente propício, né? Até para o seu tamanho corporal, enfim.
Então, nesse caso, como eles são muito pequenininhos ainda, né? Eles são filhotinhos. Então, aqui a gente poderia considerar Só que como um pega assim? terrário. Só pegar aqui? Sim, pode pegar. Ai, que bonitinho, gente. Então, aqui ele tem um ambiente, né, que o piso é propício, não é abrasivo e também não é muito escorregadio. Então, isso permite, né, que ele consiga Uma melhor caminhar de locomoção. forma natural e tranquila, sem machucar, né, os membros e o próprio plastrão, porque alguns acabam arrastando também. Então, se for um piso muito abrasivo, isso é Plastrão prejudicial. é aqui? É a parte de baixo. Essa parte, né? Isso. Então, a gente deixa sempre, no caso de ambientes fechados que não tenham acesso à luminosidade direta do sol, a gente recomenda uma lâmpada, né, de UVA e UVB para auxiliar, né, no metabolismo aí desses animais. E aquecimento, eles precisam de um ambiente mais quente, porque eles não têm uma termorregulação. Então, a gente pode ter a opção da placa, né, colocar ela por baixo, da grama sintética, igual a gente tem aqui como opção. Vou colocar embaixo aqui. Embaixo aqui, que vai ficar sempre quentinho. Então, isso torna eles até mais ativos, mais ágeis e tudo. Ou então, colocar um outro adaptador de lâmpada também com aquecimento. Então, a gente tem as duas fontes, né, diretamente para eles. Mas o ideal é o acesso ao sol. Acesso ao sol. Diretamente. E aí, eles crescem muito? Crescem. É. São animais que ficam bem grandes, então hoje a gente vê esse que cabe na palma da mão, mas eles podem chegar a mais ou menos 30, 40, 50 centímetros. E de aí casca. tem que adaptar, então, esse espaço para eles também de Tem. acordo com o que eles vão Tem. crescendo. À medida que ele for desenvolvendo, o jabuti ele tem uma curva de crescimento quando o filhote mais rápida, mas depois ela tende a ser mais contínua. Agora, então ele não vai chegar nesse tamanho em poucos anos de vida. Vai demorar. Vai demorar muito, em torno aí dos seus 30, 40, 50 anos. Quanto tempo vive um jabuti? Em média, a gente já atendeu pacientes de 70 anos. 70 Mas assim, a gente vê, né, em relatos de 80 até animais atingindo 100 anos. Então é um animal que vai ficando para a posteridade, assim, vai ficando como herança na família. Então, quem for adquirir tem que ter consciência disso, né? Tem que ter consciência que é um tem uma bichinho vida que longa. tem uma vida praticamente igual à vida humana, Sim, né? sim, até às vezes superior à nossa. Até superior, exatamente. Exatamente. Agora, e comida? Eu vi que vocês colocaram aqui água. É ração própria para o jabuti, Sim, isso? sim. Essa é uma ração especificamente formulada para a espécie. Então, assim, nutricionalmente falando, ela tem todos os nutrientes, né, que eles precisam. Mas a gente nunca dá só ela. A gente recomenda acrescentar folhas, verduras, legumes, frutas, Deixa eu né? mostrar para quem em casa a água aqui. Esse Isso. recipiente é próprio também? Esse pra eles? é um recipiente adequado para o tamanho deles nesse momento. Então, assim, da mesma forma que eles forem crescendo, a gente vai ter que ir fazendo essas adaptações. Então, hoje isso é suficiente. E eles bebem muita água. Então, eles têm que estar sempre com acesso à água, né? Limpinha, constante aí para eles. Eles Pois gostam é. também de entrar, né? E entrar na Eu tô água vendo, nessa fase. aqui ele começou a entrar até na da ração também, né? Deixa eu mostrar só pra quem tá em casa. Eu tava com o pezinho ali. Olha, a ração bem coloridinha, né? Sim. O que mais eles comem? Só ração ou não? Não, a gente pode fazer essas suplementações, né? Oferecer folhas, frutas, verduras, legumes. Muita gente tem o mito em relação à alface, mas não vai matar o seu animal. Por se quê? As ele pessoas têm medo de dar alface? Tem medo de dar alface como se fosse um alimento, assim, letal para eles. Isso não acontece. Então, hoje a gente tem muitos mitos, né, envolvendo o manejo com esses animais. E então a gente pode dar, mas desde quantidades pequenas também. Não pode exatamente. deixar à vontade o dia todo lá para eles comerem enquanto Sim, quiserem, não. E é bom sempre diversificar. Uma coisa que também a gente pode oferecer para eles: ovo, carne, se fosse na natureza, são animais onívoros, que comeriam pequenos, né, mamíferos, pequenas aves, ovos. E os cuidados com ele? O ideal é que a pessoa leve para casa filhotinho? Filhotinho. Mais ou menos nessa idade? Sim. E aí depende da expectativa que a pessoa também vai ter em relação àquele animal, né? Até mesmo porque os criatórios legalizados, Sim. eles só vendem filhotes, normalmente. Só filhotinhos. Já vende filhote, não adulto, só para eles é só reprodução mesmo. Então, o ideal seria comprar, né, no criatório legalizado, então seria Isso. o filhote mesmo. Agora, chegou com esse animalzinho em casa, além disso tudo que vocês disseram, né? Desse preparo, desse ambiente aqui.
Quais os outros cuidados que a família tem que ter com esse animalzinho em relação à saúde, a quedas? Sim, sim. O que a gente recebe, inclusive, muito na clínica, animais que, às vezes, o pessoal deixa solto, né? Mora em casa, fica no jardim, tem acesso à garagem, Ai, meu atropelamentos. Deus. Que pena, que a dó. gente pega com muita frequência. A pessoa não vê. Não vê, tá escondidinho, tá perto do carro, e eles, né, às vezes, muito pequenininhos. Muitos animais se perdem dentro de casa e são reencontrados depois de um tempo. Que isso? Fica perdido dentro Fica de perdido casa. dentro de casa. Ainda mais quando Isso é eles muito são comum. muito E pequenininhos. não adoece, às vezes, por ficar sem Adoece. comer, sem água? Sim. Essa privação, principalmente na fase, né, filhotinha de desenvolvimento, ela é bem prejudicial. Isso pode comprometer o animal na fase adulta. Então, assim, ambientes muito frios, contato com piso muito gelado. Também, piso? Também, porque pode, né, reduzir muito a temperatura do animal. E a gente vê casos aí de pneumonia, problemas respiratórios também. E o mais comum são os problemas nutricionais, que aí eles não conseguem se desenvolver de forma sadia. E com criança, por exemplo, quem tem criança em casa, dá pra deixar a criança com um animalzinho desse ou tem que ter Dá, cuidado? Tem que ter cuidado. Tem que ter uma supervisão, porque são animais, né, ainda frágeis, principalmente nessa fase de desenvolvimento, muito pequenininhos. Então, às vezes, a criança vai brincar com ele, vai brincar com o cão, e o cão pode achar que ele é um brinquedinho. Roubar pode da mão machucar. da criança, pode machucar. Até mesmo queda, né? Que Queda. às vezes a pessoa Cai. Sim. fica- pode, né, chegar a Principalmente rachar bebezinho. o casco. Sim, sim. A gente Pode tem ter uma fratura. fraturas. Sim. Tem caso de fraturas até? Tem. Porque aí a gente tem a ideia, a gente imagina que essa parte aqui, ela é bem resistente. Sim, e é é muito mesmo. resistente. É. Tem alguma terminação nervosa aqui ou não? Aqui, se a gente for pensar, ele está protegendo todos os órgãos internos. Então, o pulmãozinho, né, está aqui por baixo. Isso faz parte de toda a vértebra do animal. Então, a gente não consegue separar, tirar, por exemplo, né, essa Ele carapaça. não consegue sair, até mesmo porque a parte ventral dele é toda colada no casco. Sim, Ou seja, é toda aderida. Machucou aqui, de Tudo certa aderido aqui. forma. Sim, Vai está trazer comprometer o os resto órgãos também. vitais dele. Aham. Pois é, e aí o gasto com um animalzinho desse? Às vezes as pessoas nos assistem e depois perguntam, Síria, mas é caro, eu gostei tanto de ter um animalzinho como esse, quero ter. É caro no dia a dia para manter um animalzinho assim Não. em casa? Não? O manejo é bem tranquilo. Então, Muito assim, tranquilo. a alimentação, né, Aham. a ração, ela é bem duradoura. E no caso aí das frutas, são os alimentos que a gente já No dia a encontra, dia em né, casa. no dia a dia. E o que precisa, assim, dependendo se a pessoa não tiver esse acesso ao sol, seria propiciar um ambiente adequado. Sem Então, sol não dá para ter um animalzinho. Não é recomendado. Entendi. Então quem tem um apartamento que não bate sol, é Tem melhor que ter pensar essas outras fontes que vai que ter um vocês gasto colocaram. um pouquinho maior. Sim. O gasto, eu acredito que seja mais inicial mesmo, né? Você vai comprar um terrário, Sim, investimento o aquecimento primário. é um investimento primário mesmo. Isso. Depois, a manutenção dele seria com ração, igual a Natália falou, folhas, verduras, legumes. Então, assim, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Animal- E não é um animal que faz bagunça, não, né? Não, ele é bem... Assim, ainda mais se restringir o espaço dele, então ele fica bem limitado, né, naquela área e é muito tranquilo. O que tem que tomar cuidado também é que muita gente pensa assim, é um animal rústico, né, um animal que já vive há muitos anos. Se for pensar assim, ele precisa de um acompanhamento veterinário também. Como qualquer animalzinho, Como né? qualquer animalzinho. Dá para ter só um ou ele precisa de um companheiro, de ter pelo menos dois? Dá para ter só um. Mas assim, eles vivem super bem, né, em grupo. Então aqui a gente está com 3, o outro já até escondeu ali na toquinha. Foi descansar já. Mas eles Inicialmente, vivem bem. em média, quanto que a pessoa vai gastar para comprar um animalzinho desse? Para adquirir? Ó, a média é uns R$840, claro, né? Microchipado, legalizado, Sim. com nota fiscal, tudo, né? De acordo com o IBAMA. E o terrário fica em torno, esse, por exemplo, é em torno de uns R$300 a R$350. Tá, investimento inicial, como você É. disse, né? Depois é só inicial. manter. Depois é só manter. Exatamente. Ok, adorei esses animaizinhos, são dóceis, estão passeando ali sem fazer bagunça nenhuma. Para quem não gosta de bagunça em casa é uma opção, é Sim. verdade. E eu agradeço muito vocês por terem, a Natália por ter voltado mais uma vez, A gente Isabela, bem-vinda. agradece. Obrigada. Volte mais vezes, vão com Deus. Amém. Obrigada. Obrigada. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.